Ação e reação, capítulo 10, parte B. Entendimento. Os dois irmãos, sabiamente tocados pelas palavras do amigo que lhe ganhara confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera, espontâneo, penetrara-lhes fundo. Clarindo, impulsivo e franco, falou dos ideais de que inflamara anos antes. Possuía estranho amor ao solo e projetara, quando jovem, a organização de um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Anelaria ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta de suas anteriores conversações, a criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilar-lhe os sonhos. Vira-se, esbrulhado dos seus ideais, em tremenda frustração, que depois do sepulcro lhe dementava a cabeça. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Sentia-se com desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente agrilhoado a pelourinho degradante. E Clarindo mostrava agora inflexão de pranto na voz, revelando-se imensamente transformado. Leonel, cuja inteligência refinada nos infundia cauteloso respeito, estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Quando menino, entre os homens, acreditava-se talhado para a arte sublime. Jovem, apaixonara-se pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor. Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel para o qual se preparava, mas também os louros de pianista, com o que se sentiria sumamente feliz. No entanto, e exprimia-se carregando a voz de insofreável amargura, o homicídio de que fora vítima turvara-lhe a visão. Albergava no íntimo tão somente o ódio que passara a reger-lhe a existência, e com o ódio no coração não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Leonel fez longa pausa e acentuou com agradável surpresa para nós. Entretanto, em nossos contatos pessoais nos dias últimos, começo a perceber que, se tivermos a experiência física ceifada em plena juventude do corpo, indubitavelmente possuíamos débitos que justificavam provação, assim tão rude, embora isso não exima Antônio Olímpio, o irmão ingrato da culpa que carrega, esposando a responsabilidade do horrível assassínio com que nos precipitou nas sombras. Exatamente, acrescentou Silas emocionado. Seu argumento denuncia grande renovação. Contudo, o assistente não pôde continuar, porque Leonel mergulhou a cabeça nas mãos e clamou em lágrimas. Mas, ó Deus, por que só conhecemos a alta virtude do perdão quando já nos enodoamos no crime? Por que só tão tarde o desejo de restaurar o campo de nossas aspirações, quando a vingança já nos crestou a vida no incêndio do mal? Enquanto Clarindo lhe acompanhava a explosão de dor e remorso com sinais de aprovação, e Silas o acolhia generoso de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. O orientador de nossa excursão, todavia, deu-se pressa em consolá-lo, exortando-o bondoso. Chora, meu amigo, chora que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura da esperança. Quem de nós aqui já sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar,
e o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. O tempo é a nossa bênção. Com os dias, coagulamos a treva ao redor de nós, e com os dias convertê-la-emos em sublimada luz. Entretanto, para isso é indispensável perseveremos na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício. Levantemo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Notamos que Leonel, naquela hora, propunha-se vazar o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar, confessar-se. Silas, no entanto, restituindo-o à meditação, convidou-nos ao regresso, prometendo voltar na noite seguinte. Os dois companheiros, completamente modificados, reinstalaram-se no lar de Luís e prosseguimos de retorno. A caminho, o assistente rejubilava-se. O processo Antônio Olímpio, a nós confiado, atingia bom termo. A renovação dos obsessores coroara-se de êxito. E o chefe da nossa expedição dizia aguardar para a noite imediata o entendimento entre Alzira e aqueles que lhe seriam filhos no porvir, depois do qual seriam ambos internados na mansão, com o pleno assentimento deles mesmos, tendo em vista a preparação do futuro. Na casa dirigida por Druso, trabalhariam e reeducar-se-iam, encontrando novos interesses mentais e novos estímulos para a necessária recuperação. Assim que o nosso amigo entrou em silêncio, Hilário indagou preocupado. Quanto tempo Clarindo e Leonel gastarão aplainando os caminhos para a volta ao corpo físico? Provavelmente 1/4 de século. Por que tanto? Precisarão reconstruir as ideias no campo do bem, plasmando-as de modo indelével na mente, a fim de que se consagre à efetivação dos novos planos. Refugiar-se-ão no serviço ativo, ajudando a outros e criando assim preciosas sementeiras de simpatia que lhes facilitarão as lutas na terra amanhã. No trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, amealharão incorruptíveis valores morais, e a reeducação, dessa forma, aperfeiçoar-lhes as tendências, predispondo-os à vitória de que necessitam nas provações remissoras. E Antônio Olímpio, insistiu Hilário, pelo que deduzo, permanecerá muito tempo na mansão. Sim, aprovou o assistente. Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os manos, renascerá, sem dúvida, dentro de 2 a 3 anos. Por que tão grande diferença? Não podemos esquecer, explicou Silas sereno, que foi ele quem começou a criminosa trama sob nosso estudo. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei, durante a viagem prevista à esfera humana, pelas agravantes que lhe marcam o problema individual. Com o espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, ressurgirá no berço da família que ele prejudicou, pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito, uma vez que, instintivamente, a sua maior preocupação será devolver aos irmãos espoliados a existência física, o dinheiro e as terras que deles furtou. Em razão disso, apenas disporá de facilidades íntimas para a cultura e o aprimoramento de si mesmo, na idade madura do corpo, quando houver encaminhado os filhos para o triunfo que a eles compete alcançar. Entretanto, ponderou meu colega, Clarindo e Leonel também mataram. E, de certo, pagarão por isso. Contudo, não podemos negar-lhes atenuantes no lamentável delito. Antônio Olímpio planejou o crime friamente para acomodar-se nas vantagens materiais que lhes adviriam da crueldade e da violência.
E os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor. Inegavelmente, Clarindo e Leonel padecem angústia e remorso, devendo sofrer doloroso resgate em momento oportuno, mas, ainda assim, são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos. E Alzira nessa história? Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe diante da lei do poder de ajudar tanto o esposo como os cunhados, até agora infelizes, tanto o filho Luís, ainda na carne, como todos os descendentes de sua organização familiar, porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. E lançando expressivo olhar sobre nós, acentuou: aqueles que amam realmente governam a vida. Sentia-me satisfeito. Os conceitos não poderiam ser mais claros. Hilário, contudo, pedindo desculpas pela insistência, levantou ainda nova questão. Por que sofrerá Alzira a aflitiva desencarnação no lago? Silas, no entanto, considerou. Compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profunda imersão no pretérito, tornando o nosso estudo fastidioso. E sorrindo, Alzira, diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Atingíramos a mansão e, recolhidos a nós mesmos, passamos a digerir as lições da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio eram as mesmas dos nossos dramas pessoais, destacando a necessidade do amor e perdão em nossas vidas, para que pelo sentimento puro pudéssemos avançar da sombra para a luz. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte. E chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente entendeu-se com a irmã Alzira em longa conversação particular, solicitando-lhe nos encontrasse a determinada hora no lago em que ocorrera a desencarnação dela. Em seguida, recomendou às duas cooperadoras da casa lhe acompanhassem a viagem, instruindo-as para que nossa amiga somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo de serviço. Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luís, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas reconduziu-nos ao hospital que visitáramos na véspera, administrando passes magnéticos em Laudemira e no filhinho recém-nato. E findas essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para vasto domicílio, em cujo umbral um velhinho desencarnado de fisionomia simpática recebeu-nos amavelmente. É o nosso irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho dedicado à engenharia na terra, explicou o orientador de nossa tarefa. E Paulino deu-nos acesso ao interior familiar, situando-nos num espaçoso gabinete em que um homem maduro jazia debruçado sobre um livro. O generoso anfitrião nos apresentou como filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo. E, porque indagasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos, Silas rogou-lhe os bons ofícios junto ao filho, para que nos fosse propiciado ali o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. Com surpresa, vimos nosso amigo abeirar-se do engenheiro,
segredando-lhe algo aos ouvidos. E longe de assinalar-nos a presença, qual se estivesse constrangido por si mesmo a ouvir música, o cavalheiro interrompeu a leitura, dirigiu-se à eletrola e consultou pequena discoteca de que retirou a pastoral do grande compositor a que nos referimos. Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento, e alegria, sonoridade e beleza. Silas, com alma e coração, ouvia conosco a sinfonia admirável, toda ela estruturada em bênçãos da natureza sublimada. Com Clarindo atraído para as lides campestres, sentimos mentalmente a presença do bosque, repleto de pássaros cantores, sobrevoando um regato cristalino, a deslizar sobre leitosos seixos, e qual se a paisagem imaginária obedecesse à narração melódica, vimos-la transformar-se de repente, dando-nos a ideia de que o céu, dantes azul, se cobria de nuvens pesadas e pardacentas, e despejarem faíscas e trovões, para depois retornar ao quadro florido entre cânticos e preces. E com Leonel, apaixonado pela arte divina, registrávamos o império da música em sua majestade soberana, arrebatando-nos as mais sublimes emoções. Aqueles minutos valiam para nós como abençoada oração. Os lances da magnífica sintonia, como que nos elevavam a círculos harmoniosos de ignota beleza, e todos trazíamos lágrimas abundantes, uma vez que os encantadores acordes em movimento possuíam a faculdade de levar-nos miraculosamente os refolhos do ser. Fim das notas derradeiras, despedimos-nos maravilhados. Nossos pensamentos vibravam em sintonia mais pura e nossos corações pareciam mais fraternos. Por solicitação de Leonel, que parecia atender instintivamente à sugestão de Silas, demandamos o lago na velha propriedade dos Olímpios. O plenúlio coroava o campo de prateadas fulgurações. A noite alta. Tomando a iniciativa, o irmão de Clarindo passou, então, a relatar-nos quanto já sabíamos, detendo-se em copioso pranto ao referir-se à morte da cunhada, sobre quem atirara as farpas da sua ira. Extremamente surpreendidos, Hilário e eu notávamos a paciente atenção de Silas, ouvindo-lhe a confissão, qual se o assunto lhe fora absoluta novidade. Depois de mais de uma hora em que nosso companheiro sofredor se mantivera com a palavra, o assistente em particular chamou-nos à mais nobre compreensão, declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha necessidade de expungir do coração ferido as suas dores, e que de nossa parte, embora lhe conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia cercear-lhe a confissão, e sim recolhê-la fraternalmente, partilhando-lhe a carga de aflição para que se lhe aliviassem as chagas do pensamento. Logo após, Silas envolveu ambos os irmãos numa interessante palestra, propondo-lhes o reajustamento por meio de luta reparadora. Não desejariam retomar, porventura, o caminho terrestre? Por que não abraçarem trabalho novo, buscando o renascimento na mesma família de que provinham? Não seria mais agradável e mais fácil conquistar a reconciliação e, com isso, reentrar na posse das antigas aspirações, marchando com elas no plano físico ao encontro de preciosos degraus para a vida superior? Leonel e Clarindo, porém, quase que de modo simultâneo, lamentaram-se quanto ao problema de Alzira. Em verdade, no desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura, gastaram anos a fio estendendo a crueldade nas trevas.
Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olimpo, a qual, horrorizada ante a perseguição deles, se havia arrojado naquelas águas de terríveis reminiscências. Mas, e se Alzira lhe trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e de auxílio? E como sorrissem de esperança no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente afastou-se por alguns minutos e voltou trazendo em sua companhia a generosa irmã, que, envergando cintilante roupagem, lhe estendeu as mãos, a ofertar-lhes o colo maternal resplendente de amor. Leonel e Clarindo, qual se fossem feridos de morte, caíram genuflexos, esmagados de medo e júbilo. Alzira, no entanto, afagou-lhe as cabeças submissas e falou em tom comovente. Filhos de minha alma, rendamos graças a Deus por esta hora de bênção. E por que Leonel tentasse debalde pedir-lhe perdão, ensaiando monossílabos cortados pelos soluços, a genitora de Luís suplicou humilde. Sou eu quem deve ajoelhar-se implorando-lhe caridoso indulto. O crime de meu esposo é também meu crime. Vocês foram espoliados dos mais belos sonhos quando a mocidade terrestre começava a sorrir. Nossa desregrada ambição, contudo, furtou-lhes os recursos e as possibilidades, inclusive a existência. Perdoe-nos, pagaremos nossas dívidas. Ajudar-nos-á o Senhor na recuperação de nossa casa. Em breve, Antônio Olimpo e eu reentraremos novamente no plano físico e, com o apoio da misericórdia divina, restituiremos a vocês o sítio que não nos pertence. Permitam, meus filhos, possam honrar-se minha alma com o privilégio de ser-lhes amorosa mãe no mundo, para restaurar-lhes a esperança e refazer-lhes o ideal. Ofereço-lhes o meu coração. Conceder-me-á o Senhor a bênção de agasalhá-los em meu seio, criando-os com o hálito de meus beijos e com o orvalho de minhas lágrimas. Para isso, porém, é necessário que o ouvido de nossas pesares nasça puro do amor que devemos uns aos outros. Esqueçamos ressentimentos e Deus nos suprirá de recursos para que venhamos a solver nossos débitos. Ergam-se, filhos queridos. Sabe Jesus que desejo aconchegá-los de encontro ao meu peito e guardá-los nos meus braços. Alzira, porém, não conseguiu continuar. O pranto copioso a perolar-lhe a face, como se lhe represava na garganta, asfixiando-lhe a voz. Ainda assim, vimos a gloriosa vitória do amor naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, chipas flamejantes emergiam em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima se havia transformado em fonte de imensa luz. Amparados por ela, Clarindo e Leonel levantaram-se à maneira de duas crianças atraídas pela ternura materna e enlaçaram-na em comovedores soluços. Nossa companheira, acariciando-os, reconhecida, acolheu-os no regaço, como se passasse a reter consigo dois tesouros do coração. Atendendo ao mudo sinal do orientador de nossa excursão, auxiliamo-na como se fazia preciso. E depois de algum tempo, transportando conosco os dois novos amigos, dávamos entrada no grande instituto. Após interná-los em departamento adequado, falou Silas contente. Graças a Deus nossa tarefa está cumprida. Agora esperemos se habilitem todos ante a nova batalha que ferirão na terra. Para o serviço salvador em que se misturam afeto e aversão, alegria e dor, luta e dificuldade em busca da redenção. Em meu entendimento, perguntas diversas nasciam imperiosas, mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria infatigável
para as personagens de nossa história e meditei nas minhas próprias dívidas. Foi então que, em vez de indagar, beijei respeitoso as mãos do assistente, na condição do aprendiz reconhecido ao instrutor generoso, e recolhi minha prece em silêncio, agradecendo a Jesus a valiosa lição.